Salve, salve, moçada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Switch TV BR, cara. Meu nome é Luiz Fernando, se você não é inscrito já se inscreve e se ainda não deixou o like, já deixa o like que isso ajuda demais na divulgação aqui do conteúdo, a gente faz o basquete chegar sempre para mais e mais pessoas, tá bom? Galera, muitos têm cobrado mais atitude, né, da diretoria do Los Angeles Lakers, mais iniciativa de resolver os problemas da equipe, porque é um fato, a off-season do Lakers, apesar de não ser tão ruim quanto muitas pessoas pintam, pelo menos na minha opinião, eu não acho que foi tão ruim assim, foi uma off-season muito abaixo do que era esperado. Era esperado que o Lakers se movimentasse muito nessa off-season, porque é um dos times, talvez o time, que mais precisava se movimentar, né? Quando a gente pega os times da NBA e vê os times que têm mais problemas a corrigir, o Lakers talvez seja o que tem mais problemas a corrigir, tendo como grande problema o Russell Westbrook, que foi uma situação que o Lakers ainda não resolveu. Então, quando a gente olha o elenco do Lakers, a gente vê algumas lacunas que ainda não foram preenchidas. Mas ao mesmo tempo que o Lakers precisa se mexer, o Lakers é um dos times que menos pode se mexer, porque não tem tantos ativos, não tem tantas peças assim para envolver em uma negociação. Então o Lakers realmente está num grande dilema. E aí que vai entrar o ponto que eu quero levantar aqui nesse vídeo, que é o seguinte: olhando os ativos que o Lakers tem para trocar, qual deles é o que mais pode dar retorno a Los Angeles? O Russell Westbrook hoje dá um grande retorno pro Lakers? Não dá, porque o Westbrook tá muito desvalorizado. LeBron James daria um baita de um retorno, mas trocar o LeBron James é muito difícil. É muito difícil. Eu acredito na saída do LeBron, mas no final dessa próxima temporada sendo agente livre, não por troca. Por troca eu acho muito difícil o Lakers conseguir trocar o LeBron James. Não pelo valor de mercado do LeBron, que é gigantesco, mas a diretoria ter a coragem de trocar o LeBron, que é o problema. Então o LeBron pra mim não é trocado. E aí a gente pode virar um pouco o nosso foco pra outra peça que gerou um certo descontentamento da torcida na última temporada, mas que ao mesmo tempo ainda tem um bom valor de mercado por ser muito jovem e por ter um bom histórico na sua carreira de atuações, que é o Anthony Davis. O Anthony Davis, talvez hoje, pensando nas possibilidades que o Lakers tem, talvez seja o melhor ativo que o Lakers tem para uma possível negociação. Porque o Anthony Davis ainda é um jogador jovem, né? Não tá perto dos seus 30 anos, então ainda é um jogador jovem. É um cara que recentemente teve uma baita temporada, né? Em 2020 teve uma temporada fantástica. E é um cara que, quando conseguiu ficar saudável durante toda a sua carreira, sempre entregou um basquete de altíssimo nível. Tanto é que muita gente pinta o Anthony Davis como um favorito a ganhar o MVP na próxima temporada. Eu meio que já abandonei esse barco de acreditar no MVP do Anthony Davis. Eu já acreditei mais em algumas temporadas atrás, hoje eu acredito bem menos, mas o Anthony Davis tem esse potencial. Então o AD é um ativo muito valioso que o Lakers tem, só que ainda não moveu ele, só que ainda nem tentou trocar o Anthony Davis, né? Porque a diretoria acredita que conseguindo manter o Anthony Davis saudável com o LeBron James, vai conseguir levar esse Lakers para algum lugar. Hoje, eu não tenho a mesma confiança nessa dupla Anthony Davis e LeBron James como eu tinha em 2020. Em 2020 eu tinha certeza que o Lakers iria chegar pelo menos numa final de NBA e realmente chegou, tanto é que foi campeão lá na bolha. Por que que eu acreditava? Por conta de AD e LeBron James. Só que esses últimos 2 anos me tiraram muito dessa confiança. Hoje eu não acredito tanto mais nessa dupla Anthony Davis e LeBron James. Ainda é uma das melhores duplas da NBA, sim. Só que é uma das duplas que menos consegue jogar juntos, né, cara? Então, eu já não tenho tanta confiança assim nessa dupla. Então, por que não mover o Anthony Davis? Por que não aproveitar esse ativo tão valioso que é o AD? Só que eu sempre achei que eu era meio que voto vencido nessa, porque eu nunca vi alguém, de fato, falar que o Lakers deveria trocar o Anthony Davis. Pra mim, seria uma ótima pro Lakers trocar o Anthony Davis. Eu vejo com muito bons olhos trocar o AD. Mas a grande maioria não acha. Acha que o Lakers tem que ficar com o Anthony Davis. Muitos ainda acreditam que o Anthony Davis será o franchise player do Lakers quando o LeBron James sair. Eu também já abandonei esse barco já faz um tempo. Então eu sempre me considerei um voto vencido. Só que
James Piercer, do NBA Analysis, soltou uma matéria ontem no NBA Analysis, onde ele meio que corroborou com esse meu pensamento, com essa minha teoria de que o Lakers deveria trocar o Anthony Davis. Segundo o jornalista, o AD é uma das peças que o Lakers mais deveria estar tentando mover. E ele até levantou uma possibilidade muito interessante, que é uma troca enviando Anthony Davis para o Toronto Raptors. Uma possibilidade que eu gostei bastante e queria trocar essa ideia aqui com vocês. Bom, segundo James Pierce, um pacote que seria muito bom e seria muito vantajoso para o Los Angeles Lakers seria um pacote envolvendo Anthony Davis, obviamente, sendo enviado para o Toronto Raptors e recebendo em troca OG Anunoby e Fred VanVleet. Daí você pode pensar, Luiz, mas por que o Toronto Raptors iria mover o OG Anunoby, iria mover o Fred VanVleet? Bom, o OG Anunoby tem uma explicação bem simples para ser dada, que é a seguinte: ele tá querendo sair. Tá, segundo várias informações de Toronto, os agentes do OG Anunoby têm tentado convencer o Toronto Raptors a mover o jogador para alguma outra equipe, né? Segundo informações, os agentes do OG Anunoby acreditam que ele merecia ganhar um salário ainda maior do que ele ganha hoje em Toronto, que aparentemente não está tão disposto a assinar uma renovação tão alta quanto o OG Anunoby gostaria. Então, a ideia dos agentes do OG é enviar ele para algum time que possa dar para ele esse contrato novo. Já o Fred VanVleet é um jogador que na última temporada teve um ano bom, tá? Teve um ano bom, só que ele foi meio que ofuscado por alguns outros jovens talentos da equipe do Raptors, como por exemplo o próprio OG Anunoby. Então alguns membros da imprensa do Canadá têm colocado um ponto de interrogação sobre as temporadas seguintes do Fred VanVleet. Eles não têm acreditado tanto que o VanVleet será o franchise player do Raptors, como muitos acreditaram, até por conta da ascensão do Scottie Barnes, que hoje tem muito mais pinta de franchise player do que o Fred VanVleet. Então, mover OG Anunoby e Fred VanVleet faz sentido pro Toronto Raptors. E por que eles gostariam de receber o Anthony Davis, sendo que ele não jogou tanto na última temporada e nem na temporada passada devido às suas lesões? Porque o Nick Nurse já rasgou elogios ao Anthony Davis em várias oportunidades, dizendo inclusive que o AD era um dos jogadores mais talentosos de toda a liga. E sempre existe a esperança do AD ficar saudável. Existe essa esperança e ainda tem vários times que acreditam que o Anthony Davis pode de fato ficar saudável. Então, por essa admiração que o Nick Nurse tem pelo Anthony Davis e por essa esperança do AD ficar saudável, e todo mundo sabe, o AD saudável é top 7, top 6 jogadores da NBA. Eu acho que isso é unânime, todo mundo concorda comigo. Então, por conta desses dois principais fatores, o Toronto Raptors e principalmente o Nick Nurse gostariam sim de receber o Anthony Davis. O James Pierce até fala isso no artigo que ele publicou. Então essa é uma possibilidade de troca que eu acho bem interessante, só que para acontecer, dependeria, na minha visão, 100% do Lakers. Dependeria do Lakers entender que o Anthony Davis é o melhor ativo que eles têm e que se não trocar o Anthony Davis, é muito difícil que o Lakers consiga, de fato, montar um elenco para ser campeão. O Lakers pode trazer jogadores que podem fazer o Lakers melhorar. Por exemplo, trazer o Kyrie Irving vai fazer o Lakers melhorar. Só que vai fazer o Lakers ser campeão? Na minha visão, não vai fazer o Lakers ser campeão trazer só o Kyrie Irving. O Lakers precisa de um elenco, precisa de mais de um, mais de dois, mais de três jogadores de alto nível chegando. E na minha visão o Lakers não vai conseguir isso se não trocar o Anthony Davis, que é o grande ativo que o Lakers tem. Principalmente pelo fato do Lakers não querer se desfazer das suas picks de primeiro round. Essa troca, por exemplo, não envolve picks de draft. Então pro Lakers seria maravilhoso. Então, como eu já tinha esse pensamento de que o Lakers deveria trocar o Anthony Davis, depois de ver esse artigo do James Pierce no NBA Analysis, sinceramente, eu até aumentei ainda mais a minha vontade de ver o Lakers trocando o Anthony Davis. E sinceramente, eu acho que pro Anthony Davis ir para Toronto seria muito bom, jogaria num time muito bom, estaria sendo comandado por um treinador maravilhoso, talvez seria o melhor treinador que o Anthony Davis já teria trabalhado na sua carreira. Então seria bom para todos os lados. Por isso que eu resolvi trazer esse pacote de troca pra gente dar essa discutida.
Na minha opinião, é um ótimo pacote. O Anunoby, Fred VanVleet indo pro Lakers e Anthony Davis indo pra Toronto. Eu acho que seria fantástico para as duas equipes e também para todos os jogadores, mas eu quero saber a sua opinião. Você concorda que seria um bom pacote? Você concorda que seria muito bom para as duas equipes? E concorda que o Lakers deveria trocar o Anthony Davis? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Se você curtiu, velho, deixa o seu like e se inscreve no canal, que é super importante pra você não perder nenhum vídeo novo. Hoje ainda, velho, tem muito conteúdo pra sair, então se inscreve pra não perder nada. E no mais é isso. Obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.